Terras virgens, onde a ação do homem praticamente não entrou. É esse o tema do trabalho que Sebastião Salgado levou 8 anos a fazer. A Terra como ela seria na altura da criação do universo. O Gênesis. Gênesis, a exposição presente agora aqui na Sucrière, em Lyon. A Euronews esteve à conversa com este grande fotógrafo brasileiro, um homem que através do seu trabalho faz não só um trabalho de documentação do real, mas sobretudo um grito de alerta para a sobrevivência do nosso planeta. Eu trabalhei na parte do planeta ainda prístina, né? E eu fiz uma pesquisa antes de começar esse trabalho. Para minha surpresa, eu descobri que 46% do planeta ainda dá como no dia do Gênesis. Não são as partes mais fáceis, que as partes mais fáceis foram exploradas, mas são as partes que estão acima de 3 mil metros de altura, que tem muita terra acima de 3 mil metros de altura, são as terras extremamente frias do extremo norte do planeta, do extremo sul, os desertos, uma parte de floresta, isso tudo junto faz quase a metade do planeta. Elas ainda estão lá. Talvez nós tenhamos perdido um pouquinho depois que eu fiz as fotografias, mas uma boa metade do planeta ainda existe de uma forma prístina. Eu gastei 8 anos para fazer essas fotografias, trabalhando fotografando uma média de 8 meses por ano, viajando 8 meses por ano. Eu fiz 32 reportagens em 32 países ou regiões diferentes do mundo. Eu gastei em média 2 meses por reportagem. Então eu passava 8 meses fora e 4 meses editando, preparando as outras viagens. Nós organizamos uma equipe para me obter as autorizações, para organizar tudo. Então durante 8 anos eu tive trabalhando numa organização imensa para poder realizar esse trabalho. Houve algum episódio que tenha sido particularmente difícil? Houveram vários episódios difíceis. Existe uma reportagem que não está aqui. Eu realizei, mas eu não consegui imagem. Eu fui no Himalaia. Eu cheguei no Himalaia no mês de abril, que era a época boa de chegar. Eu fiz uma caminhada de quase 2 meses. A monsoon deveria chegar no mês de junho, mas nesse ano ela chegou no mês de abril. Eu comecei a viajar e viajei debaixo de chuva. Eu não cheguei a ver uma montanha, um pico nevado do Himalaia. Então, chegou uma hora que eu tive que parar a reportagem, porque era tanta chuva que começou a ficar perigoso. Uma enxurrada daquela descendo das montanhas podia levar a gente ou parte da nossa equipe. Aí eu tive que abandonar. Então, tiveram algumas reportagens mais difíceis que as outras. Mas, de uma maneira geral, foi um prazer imenso realizar essas fotos. A Amazónia e as populações indígenas são temas caros a Sebastião Salgado. A floresta tropical amazónica é o tema do próximo projeto de Salgado, que vai ser apresentado ao público já em 2021. Perante a desflorestação, os incêndios e a invasão das terras indígenas, Salgado não poupa críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Olha, eu conheço bem a Amazônia. Eu estou terminando, ainda não terminei de fotografar, vou terminar agora em abril, uma série de 7 anos que eu estou fotografando na Amazônia. É o meu próximo grande corpo de trabalho, que nós vamos apresentar a partir de 2021, é um projeto sobre a Amazônia. A política do Bolsonaro na Amazônia é uma catástrofe. Como é uma catástrofe ecológica para o Brasil inteiro, mas na Amazônia especialmente. Que existe um grande incentivo do senhor Bolsonaro à destruição da floresta, um grande incentivo à penetração nas reservas indígenas para a exploração de mina, para a exploração pecuária, para a exploração agrícola. Existe uma falta total de respeito às comunidades indígenas através das seitas religiosas dos quais o senhor Bolsonaro faz parte. E o senhor viu o exemplo que aconteceu alguns meses atrás do incêndio nas florestas amazônicas, incentivado pelo presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro é uma negação maior no que se diz respeito à economia planetária
e principalmente a do Brasil. O que pensa que levou os brasileiros a eleger alguém como Bolsonaro? Olha, o seu Bolsonaro, 15 dias antes das eleições, ele jamais seria eleito. Eles fizeram uma coisa completamente ilegal e que hoje está tendo um processo contra eles. Eles começaram a emitir, em média, 160 milhões de mensagens através do WhatsApp. A pessoas que estavam recolhidas em casa, as pessoas que tinham medo de violência, e eles contaminaram essas pessoas com fake news, e ele, em 15 dias, ele foi eleito. Ele passou de uma pessoa que perderia as eleições à pessoa que ganhou as eleições. Houve um grande problema no Brasil, que ele não foi eleito com a maioria dos votos dos brasileiros, porque uma grande parte dos brasileiros votaram branco ou nulo. Ele foi eleito talvez com 25% dos votos do Brasil, não com todos. Só para terminar, pensa que trabalhos como o seu podem reverter a situação? Eu acho que o meu trabalho sozinho não reverte nenhuma situação, mas o meu trabalho junto com o seu trabalho de informação, das televisões, das organizações não governamentais, das grandes organizações internacionais ligadas ao meio ambiente, ligado aos fatos sociais, juntos a gente pode reverter a situação fazendo parte de um movimento. Mas individualmente eu não acredito que eu seja capaz de fazer nada. Muito obrigado. Nada, um prazer. Esta é uma das últimas oportunidades para ver Gênesis, a exposição que começou a dar a volta ao mundo em 2012 e que foi publicada em livro no ano seguinte. A exposição pode ser visitada em Lyon, na Sucrière, até ao dia 10 de maio.